Você acha que seu filho se alimenta direito? Quantidade, variedades, você sabe ler rótulos. Então esse vídeo é pra você. Nosso bate-papo de hoje é sobre alimentação infantil. A gente convidou 2 especialistas da área para ajudar a gente a esclarecer algumas dúvidas. A nutricionista Priscila e o endocrinopediatra Dr. Rafael Liberatori. Bem-vindos ao nosso bate-papo. A gente chamou vocês aqui principalmente porque nossos filhos cresceram, né? A gente não tem mais total controle de tudo que eles comem. Meu filho tá com 7, a minha menorzinha tá com 4. Então, assim, quando a criança passa dos 3 anos, né, onde a gente perde um pouco o controle de tudo que eles comem, como que a gente consegue saber exatamente a alimentação ideal para os nossos filhos nessa faixa etária? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite para estar aqui. O mais importante com relação à alimentação acima de 3, 4 anos de idade é a gente ter certeza de que a alimentação é bem variada. E estudos indicam que se você oferecer para a criança legumes, frutas, verdura, carboidrato, proteína, ela mesmo se acerta. O que é fundamental para o corpo dos nossos filhos, para eles não ficarem doentes e terem uma vida saudável e com energia ao mesmo tempo? Vamos imaginar que a gente tem um prato, a gente vai fazer um prato em T. Metade do prato para baixo, carboidrato, a outra metade do prato para cima, proteína, e o restante do prato a gente vai colocar verduras, vai colocar legumes. O que não deve entrar nesse prato é, por exemplo, na porção de carboidratos, açúcar simples. Proteína, a gente vai ter uma fonte de proteína animal, de preferência, e eventualmente também uma fonte de proteína vegetal. Por exemplo, o brasileiro gosta muito de arroz e feijão. E arroz e feijão é uma excelente combinação de proteína, de fonte vegetal, de carboidrato e que também oferece fibras e por aí vai. Legal. E no decorrer do dia, nos intervalos entre as principais refeições, é importante inserir as frutas, os lácteos. Além das frutas e do leite, os cereais também que fornecem a energia rápida para a criança poder ter energia para brincar, para estudar. Os cereais, eles devem ser principalmente integrais. Quando ele é integral, ele oferece muito mais fibra, né? E essa é a fibra boa para o intestino, né? Para o funcionamento intestinal da criança, da saciedade, né? Pode ser da aveia, pode ser do arroz. E dentro desses lanchinhos, ele pode ser inserido várias vezes por dia. Então, nós mães, a gente tem que se preocupar, né, em fornecer também cereais e de preferência integral, porque tem mais fibras, então fica muito mais completo. Existe alguma complementação, alguma vitamina ou algum complemento que possa ajudar os nossos filhos? Se a criança tem uma alimentação variada, se a criança tem uma alimentação correta, e orientada por um pediatra, por uma nutricionista, a princípio essa criança não precisa de grandes suplementações. No entanto, especificamente a partir do 3º ano de idade e dos 3 até por volta dos 6 anos de idade, as crianças têm um comportamento alimentar que é inerente dessa faixa etária bem peculiar. É muito comum que, por exemplo, uma criança passe 6, 7 meses comendo só um tipo de alimento. É muito comum. Não que isso seja correto, mas é esperado para essa faixa etária. Então, nesta época, ou neste período, especificamente, que a criança não tem uma alimentação adequada, é muito importante que isso seja adequadamente abordado e especificamente suplementado. Foi detectado pelos pais que a criança deixou de comer um grupo inteiro de alimentos. Por exemplo, ela comia tão bem lácteos ou frutas ou o próprio arroz e feijão, não come mais. Então a gente já trabalha de forma até preventiva para você não precisar que seja instalado uma baixa de vitaminas ou uma deficiência de ferro ou outro mineral. Você pode usar o produto que já tem esse complemento de vitaminas e minerais para não usar de uma forma medicamentosa. Nada deve substituir as refeições principais, isso é muito importante, almoço e jantar, né? Então, a criança deve ser levada à mesa, a criança deve participar desses momentos junto com os pais, mas não forçada a comer. E dependendo do complemento que você usa, ele tem muito açúcar.
ele fica muito doce, não é, E Priscila? você já trabalha uma educação de paladar doce. E aí o que acontece? É muito mais prazeroso para a gente ingerir alguma coisa doce do que alguma coisa salgada ou alguma coisa que tem amargo, que tem azedo, que tem outros sabores. Ainda mais para criança, né? Que já Ainda tem mais essa para criança, propensão. ainda mais nessa faixa etária, neste período em que a alimentação é todo peculiar, em que ele passa a escolher alguma coisa. Então é importante assim ter um sabor e uma quantidade de açúcar bem adequada para que seja algo a mais para a criança consumir no dia e não um substituto, Priscila, né? Não sei se você concorda, mas no meu entender, esse produto não Nem deveria ter ter açúcar. Tá? Porque não precisa, se ele for né? doce, Não. a criança vai parar de comer. Além de não precisar, todas as pesquisas, né, de populações já indicam que as crianças consomem muito mais açúcar do que Isso é verdade, a gente precisa, vê muito sobre porque isso. a oferta, os açúcares, eles muitas vezes estão escondidos até em alimentos salgados do dia a dia. Achei legal vocês falarem, né, que esse complemento pode ser um aliado à mãe, né? Se existisse um desses sem açúcar, então ia ser perfeito. Tá precisando ser usado para você usar essa estratégia, existem situações como, por exemplo, a criança está doente, ela reduziu muito o apetite, ou ela está inadequada com relação à forma de comer. Então, fazendo parte dessa correção, dessa readequação alimentar, você pode eventualmente lançar mão por um período desse complemento. Legal. Priscila, eu fiquei com uma dúvida. Açúcar é carboidrato também, não é? Você poderia explicar um pouquinho melhor, quando a gente está lendo um rótulo, como é que a gente sabe quando o açúcar que está no rótulo é do próprio alimento e quando ele é adicionado? Muito bom falar desse assunto, porque na embalagem contém todas as informações do produto. Além da tabela nutricional, onde a gente tem as calorias, os carboidratos, as proteínas, todas as vitaminas, muitas vezes é difícil interpretar isso, né? Uma forma fácil da gente saber o que tem naquele produto é um campo bem pequenininho escrito lista de ingredientes. Tem uma lista que pode ser grande, pode ser pequena, dependendo do produto. O que vem em primeiro, por lei, é sempre o que tem mais. Então a gente pode ter lá leite, açúcar, dependendo do produto. O que está em primeiro, nos 2, 3 primeiros, é onde a gente tem maior concentração naquele produto. Então, se tiver açúcar em primeiro lugar, a gente já fica... O que tem mais ali é açúcar. Aí eu posso voltar para essa tabela, né? Por exemplo, o que gera muita discussão é o carboidrato. O que é o carboidrato? Aquilo oferece energia, é importante, não são vilões, mas dentro desse grande grupo de carboidratos existem os açúcares e diversos tipos de açúcares. Por exemplo, o leite. Tem um açúcar próprio do leite que é fundamental, inclusive na infância, para a absorção do cálcio, que é a lactose. A lactose é um carboidrato e também pode ser denominado um açúcar. Então, ela já é natural do leite. Se aquele produto já tiver um açúcar natural do produto, vai aparecer na tabelinha. tabela. Mas se a indústria não adicionar açúcar, não vai estar na lista de ingredientes. Olha que interessante. Perfeito. Então, nas embalagens, a gente sempre precisa olhar duas informações. Lista de ingredientes e a tabela para a gente saber a quantidade. Para as crianças. Legal, muito interessante. Não sabia disso. A gente fez ontem no nosso Instagram uma pergunta que eu vou ler aqui agora, que é: alguém aqui oferece complemento alimentar para os filhos? Se sim, por quê? A gente teve bastante comentários e bastante perguntas, e tem uma outra aqui que a gente vai ler, da Xi Mascarenhas, para ver se vocês podem ajudar. Ela não dá complemento para os filhos, mas ela queria muito saber se ela deve, porque ele tem 4 anos e come bem. Mas essa é uma dúvida eterna que ela tem, porque cada um diz uma coisa. Se seu filho está comendo bem e está comendo de forma adequada, a princípio ele não precisa de uma suplementação. Mas é você com o seu pediatra que vão conseguir responder. Concorda, Priscila? Concordo, mas tem um detalhe. Se ela acha, se ela tem dúvida, é porque ele não está comendo tão bem assim. Bem lembrado. Porque quando a mãe ou o pai acha que tem um probleminha, que não tá tão bom, puxa esse fio que vem alguma coisa. Então aí
talvez até um detalhamento melhor do que é esse bem. Bom, acho que fizemos aqui algumas perguntas. Muito obrigada pela participação de vocês dois. Esperamos ter esclarecido aí algumas dúvidas das mães. Até a próxima. Até a próxima. O bate-papo sobre alimentação infantil foi um oferecimento de Ninho Nutrição Reforçada.